Talvez você não precise de mais força, nem de mais metas, nem de mais promessas para o novo ano. Talvez o que esteja faltando seja algo muito mais simples e profundo ao mesmo tempo. Alinhar por dentro o que ficou desalinhado ao longo do ano que passou. Esta noite foi criada exatamente para isso. Não para mudar quem você é, mas para permitir que tudo volte a se encaixar de forma natural. Ao longo dos meses, muita coisa foi sendo acumulada. Decisões tomadas no automático, preocupações repetidas, pensamentos que não descansam nem quando o dia termina. Tudo isso vai criando um desalinhamento interno quase imperceptível, mas que pesa. Pesa no corpo, pesa na mente e pesa até na forma como você se relaciona com dinheiro, oportunidades e futuro. Agora, enquanto você ouve estas palavras, algo começa a desacelerar. Não porque você esteja tentando, mas porque o corpo reconhece que este é um momento seguro. Os ombros começam a soltar, a respiração fica um pouco mais profunda e a mente diminui o ritmo. Esse ajuste inicial já é um sinal de alinhamento começando. Se em algum momento você sentir que este conteúdo faz sentido para você, pode curtir o vídeo, deixar um comentário com uma palavra que represente o que deseja alinhar no próximo ano e se inscrever no canal. Esses gestos simples funcionam como uma decisão interna suave, um sinal de que você está se permitindo cuidar melhor do seu próprio estado interno. Esta noite não exige esforço, visualizações complicadas ou repetições cansativas. O alinhamento acontece quando você para de resistir. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A tela ficará mais escura para ajudar seu corpo a relaxar, reduzir estímulos externos e permitir que você durma ouvindo com mais conforto. Alinhamento interno significa que aquilo que você pensa, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. Quando isso acontece, a energia deixa de se dispersar. A clareza aumenta. As escolhas ficam mais simples e a vida começa a fluir com menos desgaste. Esse estado não é místico, é funcional. Pessoas alinhadas por dentro tendem a lidar melhor com desafios, dinheiro e oportunidades porque não estão lutando contra si mesmas. Enquanto você descansa, seu sistema interno começa a se reorganizar. Pensamentos que antes competiam entre si perdem força. Emoções que estavam sendo empurradas para frente encontram espaço para se acomodar. Essa reorganização cria um campo interno mais estável, onde a prosperidade se sente mais confortável para circular. A lei da atração, quando observada de forma simples, responde a estados internos consistentes. Quando há alinhamento, as decisões ficam mais coerentes. Quando as decisões ficam mais coerentes, os resultados tendem a melhorar. Não por mágica, mas porque você passa a agir a partir de um lugar mais claro. Esta noite funciona como um portal silencioso entre o que foi e o que começa. Um portal que não exige ritual, apenas presença. Ao atravessá-lo em descanso, você permite que o novo ano se aproxime sem carregar o peso do anterior. Não há nada que você precise fazer agora, apenas ouvir ou dormir. O alinhamento acontece no ritmo certo, sem pressão. E esse é o melhor ponto de partida para qualquer novo começo. À medida que a noite avança e o corpo entra em um ritmo mais lento, algo muito importante começa a acontecer dentro de você. O ruído interno, aquele barulho constante de pensamentos sobre o que foi feito, o que faltou fazer ou o que pode acontecer amanhã, começa a perder intensidade. Não porque você esteja tentando controlar a mente, mas porque o corpo está ensinando a ela que agora é seguro desacelerar. Grande parte do desalinhamento interno nasce justamente desse excesso de ruído. Pensamentos que se sobrepõem, preocupações que se repetem, decisões que continuam sendo analisadas, mesmo depois de já terem sido tomadas. Esse movimento constante consome energia, cria cansaço mental
e interfere diretamente na forma como você percebe oportunidades, dinheiro e caminhos possíveis. Enquanto você ouve estas palavras, a mente começa a reconhecer um novo ritmo. Os pensamentos não desaparecem, mas deixam de competir entre si. Eles passam com mais espaço, sem urgência. Esse simples ajuste já libera uma quantidade significativa de energia interna que antes estava presa em antecipações desnecessárias. O alinhamento interno se fortalece quando a mente aprende a não ocupar todos os espaços. O silêncio entre um pensamento e outro é tão importante quanto o pensamento em si. Nesse silêncio, o corpo se reorganiza, a intuição ganha espaço e as decisões futuras começam a se formar com mais clareza. Talvez você perceba que a respiração está mais profunda agora. O ar entra com menos esforço e sai de forma mais lenta. Essa mudança fisiológica envia um sinal direto ao cérebro de que não há ameaça imediata. Quando esse sinal se repete, o sistema nervoso começa a sair do modo de alerta constante. É nesse ponto que o descanso verdadeiro se aproxima. Esse descanso não é apenas físico, ele alcança camadas mentais e emocionais que ficaram sobrecarregadas ao longo do ano. Preocupações financeiras, cobranças internas e comparações silenciosas começam a perder força quando não recebem atenção contínua. Não é que os temas desapareçam, eles apenas deixam de ocupar o centro. A relação com dinheiro e prosperidade melhora quando a mente não está saturada. Uma mente menos ruidosa percebe melhor possibilidades, avalia riscos com mais equilíbrio e toma decisões mais coerentes. Prosperidade não depende apenas de esforço, mas também de clareza. E a clareza nasce quando o ruído diminui. Enquanto você descansa, esse processo acontece sem exigência. Não há afirmações para repetir, nem imagens para forçar. O alinhamento acontece porque o sistema interno está encontrando novamente seu ponto de equilíbrio. Mesmo que você durma profundamente, tudo continua agindo. O corpo sabe exatamente como reorganizar o que a mente não precisa mais carregar. A lei da atração, observada de forma prática, responde a estados mentais mais estáveis. Quando a mente não está em conflito constante, suas ações tendem a ser mais consistentes. E ações consistentes produzem resultados mais previsíveis e sustentáveis. Esse é o tipo de alinhamento que começa aqui, no silêncio da noite. Permita que esse ruído continue diminuindo. Não tente observar demais. Apenas note, se quiser, a sensação de mais espaço interno. Esse espaço é o terreno onde o novo ano começa a se organizar de forma mais natural, sem pressa e sem peso desnecessário. O corpo está fazendo exatamente o que precisa fazer agora. A mente está aprendendo a acompanhar esse ritmo mais saudável. E você não precisa interferir em nada disso. Basta continuar ouvindo ou permitir que o sono venha quando quiser. Com o ruído mental diminuindo, algo ainda mais profundo começa a se ajustar. As emoções, que muitas vezes ficam espalhadas e mal acomodadas ao longo do dia, encontram espaço para se reorganizar. Não é um processo dramático, é sutil, quase silencioso. O corpo percebe primeiro. A tensão diminui. O peito fica mais solto. O abdômen relaxa. Esses sinais indicam que as emoções estão encontrando um ponto de equilíbrio mais saudável. Grande parte do desalinhamento interno acontece quando o corpo sente uma coisa, a mente pensa outra e as decisões seguem uma terceira direção. Esse desencontro consome energia, gera desgaste e cria aquela sensação constante de estar sempre um pouco fora do lugar. Esta noite atua exatamente nesse ponto, ajudando tudo a voltar a conversar entre si. Enquanto você descansa, o corpo começa a liberar emoções que ficaram acumuladas sem processamento adequado. Pequenas frustrações, medos silenciosos, expectativas não atendidas.
Nada disso precisa ser revisitado conscientemente agora. O simples fato de o corpo estar em repouso já cria as condições ideais para que essas emoções se acomodem sem resistência. Quando as emoções encontram repouso, as decisões futuras mudam de qualidade. Elas deixam de nascer da ansiedade e passam a surgir de um lugar mais coerente. Isso tem um impacto direto na forma como você lida com trabalho, dinheiro e escolhas importantes. Decidir a partir de um estado alinhado reduz arrependimentos e aumenta a sensação de segurança interna. Talvez você perceba uma sensação de presença maior no corpo agora, como se estivesse mais inteiro aqui, sem tantas partes puxando sua atenção para lugares diferentes. Essa presença é um dos sinais mais claros de alinhamento interno. Quando você está presente, suas ações tendem a ser mais eficazes e menos desgastantes. A prosperidade também se beneficia desse alinhamento. Pessoas alinhadas por dentro costumam lidar melhor com recursos porque não estão tentando compensar vazios emocionais com decisões impulsivas. Elas conseguem esperar quando é necessário, agir quando faz sentido e ajustar rotas sem se culpar excessivamente. Esse equilíbrio começa exatamente aqui, neste estado de repouso consciente. Enquanto a noite avança, o subconsciente começa a integrar essa nova forma de funcionamento. Ele aprende que é possível sentir sem se sobrecarregar, pensar sem entrar em conflito e decidir sem entrar em guerra interna. Essa aprendizagem não acontece por esforço, acontece por experiência. O corpo ensina, a mente acompanha. A lei da atração, quando vista de maneira prática, responde muito mais à coerência do que à intensidade. Não é sobre desejar com força, é sobre agir a partir de um estado interno organizado. Quanto mais alinhado você está, mais naturais se tornam suas escolhas. E escolhas naturais tendem a produzir resultados mais consistentes. Mesmo que você não perceba conscientemente cada ajuste, eles estão acontecendo. Se o sono já estiver profundo, melhor ainda. O descanso profundo facilita a integração emocional e corporal. Se você ainda estiver ouvindo, permita que as palavras apenas acompanhem esse processo sem exigir atenção ativa. Este alinhamento entre emoções, corpo e decisões cria uma base sólida para o novo ano. Uma base que não depende de promessas nem de pressão. Depende apenas de coerência interna. E essa coerência está sendo construída agora, no ritmo certo, sem esforço. Nada precisa ser resolvido hoje. Tudo está sendo reorganizado, para que amanhã e nos próximos dias você se sinta mais inteiro, mais claro e mais alinhado por dentro. Com emoções e corpo entrando em maior coerência, a forma como você se relaciona com prosperidade começa a mudar de maneira quase imperceptível. Não é uma mudança baseada em promessas ou expectativas irreais. É uma mudança de base. Quando o alinhamento interno se fortalece, a sensação de segurança deixa de depender apenas de fatores externos e passa a existir como um estado interno mais estável. Grande parte da tensão em relação a dinheiro nasce da sensação de descontrole. Pensar demais no futuro financeiro, revisar erros do passado ou se comparar constantemente cria um ruído que enfraquece a clareza. Nesta noite, esse ruído começa a diminuir. A mente entende que não precisa vigiar o tempo todo para garantir segurança. O corpo reconhece que pode relaxar sem perder direção. Enquanto você descansa, sua percepção sobre dinheiro e recursos começa a se reorganizar. Decisões financeiras deixam de ser tomadas apenas por impulso ou medo. Surge um espaço interno maior para avaliar, escolher e ajustar caminhos com mais equilíbrio. Esse espaço não surge da força de vontade, surge da calma, e a calma está sendo construída agora. Talvez você perceba uma sensação de estabilidade mais firme,
como se o chão interno estivesse mais sólido. Essa sensação indica que o alinhamento está alcançando áreas práticas da vida. Prosperidade sustentável nasce quando há essa base. Não é sobre ganhar rápido, é sobre sustentar com inteligência aquilo que chega. O alinhamento interno também melhora a relação com oportunidades. Quando a mente não está saturada, você percebe sinais com mais clareza. Ideias surgem sem esforço. Caminhos antes confusos começam a se organizar. Isso não acontece por acaso. A clareza é um efeito direto de um sistema interno menos tensionado. A lei da atração, quando compreendida de forma simples, responde a estados internos consistentes. Um estado alinhado produz ações alinhadas. Ações alinhadas tendem a gerar resultados mais previsíveis. Não há magia nisso. Há coerência. E coerência é algo que o corpo aprende no descanso, não na cobrança. Enquanto a noite avança, o subconsciente começa a associar prosperidade com segurança, não com ansiedade. Essa mudança é profunda. Quando prosperidade deixa de ser uma fonte de estresse, você passa a lidar melhor com crescimento, ajustes e até imprevistos. O medo diminui porque a base interna é mais forte. Mesmo que você tenha desafios financeiros em andamento, este alinhamento cria uma postura diferente diante deles. Em vez de reação imediata, surge observação. Em vez de desespero, surge planejamento mais lúcido. Essa postura muda o resultado ao longo do tempo, porque evita decisões tomadas sob pressão. Se o sono se aprofundar agora, permita. O descanso profundo é um dos estados mais eficazes para reorganizar crenças internas ligadas à segurança e valor. Se você ainda estiver ouvindo, continue sem esforço. Não há nada que precise ser memorizado ou aplicado agora. O alinhamento acontece sozinho quando não é interrompido. Este bloco constrói uma base importante para o novo ano. Uma base onde prosperidade não entra como ameaça e nem como promessa distante, mas como algo que pode ser integrado com mais equilíbrio e responsabilidade. E essa base começa dentro, neste estado de repouso consciente. Com a base interna mais estável, algo essencial começa a se reorganizar de forma natural, o seu ritmo. Ao longo do ano, muitas decisões foram tomadas fora do tempo certo, apressadas demais ou adiadas por excesso de dúvida. Esse descompasso cria desgaste e enfraquece a confiança em si mesmo. Nesta noite, enquanto você descansa, o ritmo interno começa a se alinhar novamente. Ritmo interno não tem a ver com velocidade, tem a ver com coerência. É saber quando avançar, quando esperar e quando ajustar sem entrar em conflito. Quando esse ritmo está alinhado, a confiança deixa de ser um conceito mental e passa a ser uma sensação corporal. O corpo reconhece quando algo faz sentido e quando não faz. Essa percepção começa a se fortalecer agora. Enquanto você ouve estas palavras, ou permite que o sono se aprofunde, o sistema interno aprende que não precisa correr para dar conta de tudo. A pressa constante é uma das maiores fontes de desalinhamento. Ela desconecta você do próprio tempo e cria decisões que não refletem o que realmente importa. Ao desacelerar, o corpo recupera a capacidade de perceber com mais precisão. Essa recuperação tem impacto direto nas escolhas que você fará no novo ano. Escolhas mais consistentes não nascem de planos rígidos, mas de uma escuta interna mais clara. Quando você está alinhado por dentro, dizer sim ou dizer não se torna mais simples. Não há tanto conflito interno. Há clareza. A confiança que se constrói aqui não depende de resultados imediatos. Ela depende da experiência de estar inteiro em cada decisão. Quando você decide a partir de um estado alinhado, mesmo ajustes e correções são feitos com menos culpa e mais responsabilidade. Isso reduz o desgaste emocional e fortalece a sensação de autonomia.
A prosperidade também se beneficia desse alinhamento de ritmo e confiança. Muitas perdas acontecem quando se age fora do próprio tempo, seja por medo de perder uma oportunidade ou por insegurança em avançar. Quando o ritmo interno está alinhado, você reconhece melhor o momento certo de agir e o momento certo de observar. Essa sensibilidade evita excessos e amplia resultados ao longo do tempo. Enquanto a noite avança, o subconsciente começa a integrar esse novo padrão. Ele aprende que não é necessário reagir a tudo. Aprende que escolhas feitas com calma tendem a ser mais sustentáveis. Essa aprendizagem não exige esforço consciente. Ela acontece porque o corpo está vivendo uma experiência diferente agora. Talvez você perceba uma sensação de firmeza tranquila, como se estivesse mais confiante, sem precisar provar nada. Essa sensação indica que o alinhamento está alcançando camadas profundas. Quando a confiança é silenciosa, ela é mais estável. Não oscila tanto com opiniões externas ou comparações. A lei da atração, vista de forma prática, responde muito bem a esse estado. Não ao desejo ansioso, mas à ação coerente. Quando você age no seu ritmo, a resposta da vida tende a ser mais clara. O alinhamento cria um ciclo positivo entre percepção, decisão e resultado. Se o sono se aprofundar agora, permita. O descanso profundo ajuda o sistema a consolidar esse novo ritmo. Se você ainda estiver ouvindo, continue sem esforço. Não há nada que precise ser aplicado amanhã. O alinhamento está sendo construído de dentro para fora. Este bloco fortalece algo essencial para o novo ano: a capacidade de confiar no próprio tempo. Quando você confia no seu ritmo interno, as escolhas se tornam mais consistentes, o desgaste diminui e a sensação de estar no caminho certo se torna mais presente. Com o ritmo interno mais coerente e a confiança se estabelecendo de forma silenciosa, o foco começa a se reorganizar. Não é um foco rígido, forçado ou cansativo. É um foco natural, que surge quando a mente não está dividida em excesso. Ao longo do ano, a atenção foi puxada para muitos lados ao mesmo tempo, criando dispersão e sensação de estar sempre atrasado. Nesta noite, essa dispersão começa a diminuir. Enquanto você descansa, a mente aprende novamente a permanecer em uma coisa de cada vez. Pensamentos deixam de competir por espaço. Ideias se apresentam com mais clareza. Esse tipo de foco não exige esforço porque não nasce da cobrança. Ele nasce da organização interna que acontece quando o corpo está em repouso e a emoção está mais estável. A clareza de direção se forma a partir desse foco mais simples. Não é sobre saber exatamente cada passo do futuro, mas sobre perceber com mais nitidez o próximo passo possível. Quando o alinhamento interno está presente, o caminho deixa de parecer confuso. Mesmo que não esteja totalmente visível, ele deixa de ser ameaçador. Essa clareza influencia diretamente a estabilidade emocional. Quando você sabe para onde está indo, mesmo que de forma gradual, a ansiedade diminui. O medo perde espaço. O corpo não precisa mais reagir como se estivesse sempre diante de incertezas extremas. A estabilidade emocional que se constrói aqui não elimina desafios, mas muda a forma como você os atravessa. Enquanto você ouve estas palavras ou permite que o sono se aprofunde, o sistema interno começa a integrar esse novo padrão. Ele aprende que foco não é tensão e que clareza não precisa vir acompanhada de pressão. Essa aprendizagem é essencial para iniciar o novo ano com mais equilíbrio e menos desgaste. A prosperidade também responde muito bem a esse estado. Pessoas com foco disperso tendem a perder energia e oportunidades por excesso de estímulos. Pessoas com foco alinhado conseguem direcionar melhor seus recursos, seu tempo e suas decisões. Esse direcionamento melhora a relação com o dinheiro porque reduz desperdícios emocionais e financeiros. Talvez você perceba agora
uma sensação de tranquilidade mais firme, como se as coisas estivessem menos bagunçadas por dentro. Essa sensação indica que a mente está se organizando sem conflito. Quando não há conflito interno, a energia se concentra de forma mais eficiente, e energia concentrada tende a produzir resultados mais consistentes. A lei da atração, quando observada sem exageros, funciona muito melhor nesse estado. Não porque você esteja desejando com força, mas porque está menos disperso. Menos dispersão significa mais coerência entre intenção e ação. E coerência cria resultados mais claros ao longo do tempo. Enquanto a noite avança, essa clareza de direção continua se consolidando. Você não precisa decidir nada agora. As decisões certas se apresentarão quando o corpo e a mente estiverem prontos. Este alinhamento cria o terreno onde essas decisões surgirão com mais naturalidade. Se o sono se aprofundar, permita. O descanso profundo fortalece ainda mais a estabilidade emocional e o foco. Se você ainda estiver ouvindo, continue sem esforço. Não há nada que precise ser resolvido agora. O alinhamento já está acontecendo. Este bloco constrói algo essencial para o novo ano. A sensação de saber onde pisar, mesmo sem enxergar todo o caminho. Essa sensação reduz a ansiedade, aumenta a segurança interna e cria um movimento mais consistente em todas as áreas da vida. Com o foco mais claro e a estabilidade emocional se fortalecendo, algo fundamental começa a se ajustar de forma silenciosa: a sua presença. Estar presente não significa estar atento a tudo ao mesmo tempo, mas estar inteiro no momento em que você está. Essa presença muda completamente a forma como você toma decisões, especialmente aquelas relacionadas a dinheiro, trabalho e futuro. Ao longo do ano, muitas escolhas foram feitas no automático, sob pressão ou tentando resolver tudo de uma vez. Esse tipo de decisão costuma gerar arrependimento, ansiedade e sensação de desorganização. Nesta noite, enquanto você descansa, o sistema interno aprende a desacelerar antes de agir. Esse pequeno espaço entre perceber e decidir é o que transforma decisões impulsivas em decisões conscientes. A presença cria um campo interno mais sólido. Quando você está presente, percebe melhor seus limites, seus recursos e suas reais possibilidades. Isso tem impacto direto na prosperidade, porque prosperar de forma sustentável exige clareza. Não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre sustentar melhor o que chega e fazer escolhas que não gerem desgaste no médio prazo. Enquanto você ouve estas palavras, ou permite que o sono se aprofunde, o subconsciente começa a integrar esse novo padrão. Ele aprende que não é necessário reagir imediatamente a tudo o que aparece. Aprende que observar com calma também é uma forma de agir. Essa aprendizagem reduz erros, desperdícios e decisões tomadas apenas para aliviar a ansiedade momentânea. Talvez você perceba agora uma sensação de maior firmeza interna, como se estivesse mais centrado. Essa sensação indica que presença e alinhamento estão começando a caminhar juntos. Quando isso acontece, a relação com o dinheiro se torna mais racional e menos emocional. Medos antigos perdem força, comparações diminuem, a clareza aumenta, a prosperidade sustentável nasce exatamente desse ponto. Quando você decide a partir de presença, avalia melhor riscos e oportunidades. Não se trata de evitar desafios, mas de atravessá-los com mais consciência. Esse tipo de postura tende a gerar resultados mais consistentes ao longo do tempo, mesmo que o crescimento seja gradual. A lei da atração, observada de forma prática, responde muito bem a esse estado. Não porque você esteja pedindo algo com intensidade, mas porque suas ações começam a refletir melhor seus objetivos reais. Menos conflito interno gera mais coerência externa. E coerência é um dos fatores mais importantes para prosperar com equilíbrio. Enquanto a noite avança,
Essa presença continua se consolidando. Você não precisa se esforçar para mantê-la. Ela se mantém sozinha quando o corpo está descansado e a mente está organizada. Mesmo que você durma profundamente, esse aprendizado continua sendo integrado. Este alinhamento entre presença e decisões financeiras cria uma base sólida para o novo ano. Uma base que não depende de promessas grandiosas, mas de escolhas mais conscientes feitas dia após dia. Quando você começa alinhado por dentro, o ano tende a se organizar de fora para dentro com mais facilidade. Permita que esse estado se aprofunde. Não há nada que precise ser decidido agora. Tudo encontrará o momento certo quando o descanso estiver completo. Com a presença mais firme e as decisões começando a se organizar de dentro para fora, a sensação de segurança interna ganha espaço. Essa segurança não depende de garantias externas, nem de controle absoluto sobre o que vai acontecer. Ela nasce da percepção de que você consegue lidar com o que surge quando está alinhado por dentro. E essa percepção é profundamente estabilizadora. Ao longo do tempo, muita insegurança foi construída não pelos fatos em si, mas pela forma como o corpo reagiu a eles. Estado de alerta constante, antecipação excessiva e medo de errar criam uma base instável. Nesta noite, enquanto você descansa, essa base começa a se fortalecer. O corpo aprende que pode relaxar sem perder capacidade de resposta. A estabilidade emocional que se constrói aqui não significa ausência de emoção. Significa equilíbrio. Emoções continuam surgindo, mas não tomam conta de tudo. Elas passam a ser percebidas, compreendidas e integradas com mais facilidade. Esse equilíbrio muda completamente a forma como você atravessa desafios e oportunidades. Enquanto você ouve estas palavras ou permite que o sono se aprofunde, o sistema interno começa a confiar mais em si mesmo. Confia na própria capacidade de ajustar rotas, de aprender com erros e de seguir adiante sem carregar culpa excessiva. Essa confiança silenciosa reduz a ansiedade e amplia a clareza mental. A abertura para o novo nasce justamente dessa segurança interna. Quando você se sente seguro por dentro, o novo deixa de ser ameaçador. O desconhecido passa a ser visto como possibilidade, não como risco imediato. Essa mudança de percepção é essencial para iniciar um novo ano com mais leveza e menos resistência. Essa abertura também impacta diretamente a prosperidade. Pessoas abertas ao novo tendem a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Elas se permitem testar caminhos com mais consciência, avaliar resultados com mais equilíbrio e ajustar estratégias sem entrar em conflito interno. Prosperidade sustentável nasce dessa flexibilidade aliada à segurança. Talvez você perceba agora uma sensação de tranquilidade mais profunda, como se o corpo estivesse sendo sustentado por algo estável. Essa sensação indica que a base emocional está se reorganizando. Quando a base é firme, o crescimento deixa de ser desgastante. O esforço passa a ser direcionado, não disperso. A lei da atração, quando compreendida de forma simples, responde muito bem a esse estado. Não a ansiedade pelo novo, mas a disponibilidade para ele. Disponibilidade significa estar pronto para agir quando faz sentido e para esperar quando é necessário. Esse equilíbrio cria resultados mais consistentes ao longo do tempo. Enquanto a noite avança, essa segurança interna continua se consolidando. Você não precisa se preparar mentalmente para o futuro agora. O alinhamento que está acontecendo é mais profundo do que qualquer planejamento consciente. Ele cria as condições internas para que as próximas decisões sejam tomadas com mais clareza e menos medo. Se o sono se aprofundar neste momento, permita. O descanso profundo fortalece ainda mais a estabilidade emocional e a sensação de segurança. Se você ainda estiver ouvindo,
continue sem esforço. Não há nada que precise ser feito agora. Este bloco reforça algo essencial para o novo ano: a capacidade de permanecer aberto ao que vem sem perder o próprio centro. Quando essa capacidade existe, a vida tende a fluir com menos resistência e mais coerência. Com a segurança interna mais estável e a abertura para o novo já presente, o descanso começa a alcançar camadas ainda mais profundas. Não é apenas o corpo que relaxa, é todo o sistema interno que entra em um modo de reorganização silenciosa. Esse é o tipo de descanso que não depende de dormir imediatamente. Ele começa no momento em que você deixa de sustentar tensões desnecessárias. Enquanto a noite avança, o corpo reconhece que pode se soltar por completo. A musculatura perde rigidez, a respiração se aprofunda sem esforço e a mente reduz ainda mais a necessidade de acompanhar pensamentos. Esse estado cria o ambiente ideal para que tudo o que foi alinhado até aqui se integre de forma consistente. Integração significa que aquilo que foi compreendido não fica apenas como ideia, passa a fazer parte da sua forma natural de funcionar. O alinhamento entre mente, emoções e decisões começa a se tornar automático. Você não precisará lembrar de nada amanhã. O corpo já terá aprendido um novo padrão. Esse aprendizado silencioso tem impacto direto no seu dia a dia. Ao acordar, pequenas escolhas tendem a ser feitas com mais clareza. Reações impulsivas diminuem. A sensação de estar sempre atrasado ou devendo algo ao mundo perde força. Isso acontece porque o sistema interno não está mais em constante compensação. O descanso profundo também melhora a relação com energia e disposição. Quando o corpo deixa de gastar energia tentando manter tudo sob controle, sobra mais vitalidade para aquilo que realmente importa. Essa vitalidade se reflete na forma como você trabalha, se comunica e lida com dinheiro e oportunidades. Prosperidade não depende apenas de ação, depende também de recuperação. Um sistema cansado toma decisões piores, reage mais e percebe menos. Um sistema descansado age com mais precisão, reage menos e percebe mais. Esta noite está criando exatamente essa diferença. Enquanto você ouve estas palavras ou permite que o sono se aprofunde, o subconsciente finaliza ajustes importantes. Ele consolida a sensação de alinhamento como algo seguro. Aprende que estar alinhado não é perigoso, não exige vigilância constante e não gera perda de controle. Pelo contrário, gera mais estabilidade. Talvez você perceba agora uma sensação de peso agradável no corpo, como se estivesse mais apoiado. Essa sensação indica que o descanso está alcançando níveis profundos. Quando isso acontece, a mente naturalmente se afasta do controle consciente e permite que processos internos aconteçam sozinhos. A lei da atração, vista de forma prática, funciona melhor nesse estado. Não porque você esteja desejando algo, mas porque o seu comportamento futuro será mais coerente. Coerência gera resultados. Resultados reforçam confiança. Confiança sustenta crescimento. Não há nada que precise ser resolvido agora. Tudo que precisava ser organizado já está sendo integrado. Mesmo que você não perceba cada detalhe, o sistema interno sabe exatamente o que fazer. Essa é a inteligência do corpo em ação. Permita que o descanso continue. Não tente acompanhar o tempo. Não tente manter a atenção. Se o sono vier, receba. Se a consciência permanecer, apenas deixe que ela fique suave. Em ambos os casos, a integração continua acontecendo. Este bloco prepara o terreno para o encerramento final. Um encerramento que não será abrupto, mas natural. O alinhamento já foi construído. Agora ele se estabiliza para que o novo ano possa começar com mais leveza e menos esforço interno. Agora que o alinhamento foi integrado de forma profunda, o sistema interno começa a entrar em um estado de encerramento natural.
Não é um encerramento que corta ou interrompe, é um fechamento que acomoda. Tudo o que precisava ser ajustado já encontrou seu lugar. O corpo sente isso primeiro, com uma sensação de descanso mais completo, como se não houvesse mais nada a sustentar conscientemente. A mente acompanha esse movimento sem resistência. Pensamentos tornam-se mais espaçados, menos insistentes. A atenção se solta do esforço de acompanhar o tempo, o dia seguinte ou qualquer expectativa. Esse estado não é vazio. Ele é cheio de estabilidade. É o tipo de estabilidade que permite descansar sem medo de perder algo importante. Enquanto você permanece nesse ritmo mais profundo, o sistema interno consolida o que foi construído ao longo desta noite. O alinhamento entre pensamento, emoção e decisão deixa de ser um exercício e passa a ser um funcionamento mais natural. Você não precisará lembrar de como chegou até aqui. O corpo já aprendeu. Esse encerramento consciente cria uma transição suave entre o estado de vigília e o descanso completo. Não há ruptura brusca. Há continuidade. O alinhamento que você sente agora não se dissolve com o sono. Ele se aprofunda. O descanso passa a trabalhar a favor da organização interna, não apenas da recuperação física. A sensação de dever cumprido começa a surgir sem esforço. Não no sentido de tarefas realizadas, mas no sentido de processo interno concluído. Essa sensação reduz a ansiedade noturna e permite que o corpo se entregue ao descanso com mais facilidade. Quando o corpo entende que nada ficou pendente, o sono se torna mais reparador. A relação com o novo ano também se acomoda nesse momento. Não como expectativa, não como cobrança, mas como continuidade. Você não precisa começar do zero. Você começa de um ponto mais alinhado. Isso muda completamente a forma como os próximos dias serão vividos. Pequenas decisões já nascem de um lugar mais organizado. A prosperidade se beneficia desse encerramento interno. Quando não há pendências emocionais, a energia flui com mais eficiência. O foco melhora, a clareza aumenta e o desperdício de energia diminui. Esse estado favorece escolhas mais conscientes em todas as áreas, inclusive financeiras. Enquanto você ouve estas palavras ou permite que o sono se aprofunde, o subconsciente sela esse encerramento como algo seguro. Ele aprende que é possível fechar ciclos sem tensão, sem culpa e sem pressa. Essa aprendizagem influencia diretamente a forma como você lidará com encerramentos futuros. Talvez você perceba agora uma sensação de quietude mais intensa, como se tudo estivesse no lugar certo. Essa quietude não exige atenção, ela se mantém sozinha. Quando isso acontece, o corpo está pronto para entrar em um descanso ainda mais profundo, aquele que realmente restaura. A lei da atração, quando observada de forma prática, responde muito bem a esse estado de encerramento limpo. Um campo interno organizado tende a produzir ações mais alinhadas. Ações alinhadas geram resultados mais consistentes. Não há esforço adicional aqui, apenas coerência. Permita que esse estado continue. Não tente prolongar nem interromper. O encerramento já está acontecendo no ritmo certo. Se o sono vier agora, ele será mais profundo. Se você ainda permanecer consciente, a sensação de alinhamento continuará presente. Este bloco prepara o passo final do processo. Um passo onde o descanso se torna completo e o novo ano é acolhido de forma silenciosa e estável, sem pressa e sem peso. Neste ponto da noite, tudo já está mais silencioso por dentro. Não há mais ajustes a serem feitos conscientemente. O corpo entrou em um estado de entrega real, aquele em que não é preciso sustentar nada com esforço. A mente acompanha esse movimento com suavidade, abrindo mão da necessidade de entender, controlar ou antecipar. O alinhamento agora se mantém sozinho. A entrega total ao descanso não é desistência,
é inteligência do sistema. É reconhecer que há momentos em que agir não melhora nada e que permitir é o que realmente organiza. Enquanto você permanece nesse estado, o corpo continua regulando pequenos detalhes que nem chegam à consciência: tensão residual, micro-preocupações, hábitos mentais de alerta constante vão sendo dissolvidos sem que você precise observar. Esse tipo de descanso profundo ensina algo importante ao sistema interno. Ensina que você pode parar sem que tudo desmorone. Ensina que o mundo não exige vigilância permanente. Essa aprendizagem muda profundamente a forma como você viverá os próximos dias, porque reduz a ansiedade de base que costuma acompanhar o início de um novo ano. Enquanto você ouve estas palavras ou já dorme profundamente, o alinhamento se consolida como um novo ponto de referência. Amanhã, ao acordar, talvez você não consiga explicar exatamente o que mudou, mas sentirá que algo está diferente. As reações serão um pouco mais lentas, as decisões um pouco mais claras, o corpo um pouco mais presente. Esses sinais mostram que o processo foi integrado. A entrega ao descanso também fortalece a relação com energia e disposição. Quando o sistema não está em constante compensação, a energia vital se distribui melhor. Isso impacta diretamente a forma como você trabalha, cria, resolve problemas e lida com dinheiro. Um sistema descansado faz escolhas melhores, porque não está tentando aliviar cansaço emocional com decisões precipitadas. Prosperidade, nesse contexto, deixa de ser algo que precisa ser buscado com tensão. Ela passa a ser algo que pode ser sustentado com mais equilíbrio. Sustentar é tão importante quanto conquistar. E sustentar exige um estado interno organizado, algo que está sendo fortalecido agora. Talvez você perceba uma sensação de peso agradável no corpo, como se estivesse sendo apoiado por algo firme. Essa sensação indica que a entrega está completa. Não há mais necessidade de acompanhar o tempo, nem de se preocupar com o amanhã. O corpo entende que este momento é suficiente. A lei da atração, observada de forma prática, atua com mais precisão quando o sistema não está em conflito. Não porque você esteja desejando algo agora, mas porque suas ações futuras nascerão de um estado mais coerente. Coerência gera consistência. Consistência gera resultados mais estáveis. Enquanto a noite avança, o descanso se torna ainda mais profundo. O alinhamento não se perde com o sono, ele se aprofunda. O corpo utiliza esse estado para reforçar novas conexões internas, novos padrões de resposta e uma relação mais saudável com o próprio ritmo. Não há nada que você precise lembrar deste momento. O aprendizado não depende da memória consciente. Ele se manifesta no corpo, nas reações e nas escolhas. É assim que o alinhamento real acontece, de dentro para fora, sem esforço e sem cobrança. Permaneça nesse descanso. Não há pressa, não há expectativa. Tudo está exatamente como precisa estar agora. Agora tudo pode se aquietar por completo. Não há mais nada a ajustar, compreender ou sustentar. O alinhamento que se construiu ao longo desta noite já encontrou o seu lugar e passa a se manter sozinho, sem esforço. O corpo reconhece esse estado como seguro. A mente reconhece esse estado como suficiente. E a energia encontra um fluxo mais simples e contínuo. O descanso que se estabelece aqui não é apenas uma pausa. É um descanso inteiro, daqueles que reorganizam por dentro e devolvem a sensação de estar no próprio eixo. Quando você descansa assim, o que estava desalinhado encontra novamente coerência. Pensamentos, emoções e decisões passam a caminhar juntos de forma mais natural. Não porque tudo ficou resolvido, mas porque tudo ficou mais claro. O novo ano começa a ser acolhido a partir desse lugar estável, não como uma exigência para mudar, nem como uma cobrança por resultados imediatos. Ele se aproxima como continuidade de um processo interno
que já está mais organizado. Quando o início nasce desse estado, a vida tende a fluir com menos resistência e menos desgaste. A relação com o futuro muda silenciosamente aqui. O futuro deixa de ser um peso mental e passa a ser um espaço que pode ser atravessado passo a passo. Essa mudança reduz a ansiedade, fortalece a confiança e melhora a qualidade das escolhas. Escolhas feitas a partir de um estado alinhado tendem a ser mais consistentes, inclusive nas áreas ligadas a trabalho, dinheiro e prosperidade. A prosperidade, quando observada de forma prática, se sustenta melhor em sistemas internos organizados. Um corpo descansado, uma mente clara e emoções mais equilibradas criam um campo onde recursos, oportunidades e boas decisões circulam com mais facilidade. Não há promessa mágica aqui. Há coerência. E coerência ao longo do tempo gera resultados mais estáveis. Se você já estiver dormindo, tudo continua acontecendo da mesma forma. O descanso segue aprofundando o alinhamento e consolidando o que foi integrado. Se ainda estiver ouvindo, permita que as palavras apenas acompanhem esse momento sem exigir atenção. Não há nada para memorizar. O corpo já aprendeu o que precisava aprender. Este encerramento não marca um fim abrupto. Marca um ponto de repouso, um lugar interno onde você pode retornar sempre que precisar se reorganizar. A partir daqui, o novo ano pode ser vivido com mais presença, mais clareza e menos conflito interno. Permaneça em descanso. Permaneça em silêncio. Permaneça em confiança. Tudo o que precisava se alinhar encontrou o caminho certo nesta noite. Gratidão por estar aqui.